Agora são 15 horas e 16 minutos, pelo horário de Brasília. Nós seguimos acompanhando os avanços da reforma tributária no Congresso Nacional. O projeto está em análise agora no Senado, depois de ter o texto aprovado na Câmara. Para seguirmos com as nossas análises, eu vou conversar agora com o economista e mestre em finanças, o César Bergo. Boa tarde, César. Seja bem-vindo. Satisfação recebê-lo aqui no AgroTarde. Havíamos nos encontrado no AgroNoite, mas agora tem nova empreitada aqui na casa, mas é muito bom tê-lo aqui com a gente também. Seja bem-vindo, professor. Oi, Tiago, é uma satisfação estar com vocês aí, estou à disposição. Bom, mais uma aprovação na Câmara ontem, mas sem muita alteração, né? O que nós podemos esperar, então, desse segundo texto, hein? Olha, enquanto a mão sobe e desce, as costas descansam, né? Mas o que nós estamos vendo é a segunda etapa na Câmara, né? Onde estava para ser discutido a questão do Conselho Consultivo e acabaram incluindo outras questões lá que estão sendo debatidas e com muita dificuldade. Sobretudo alguns impostos novos, né? E, obviamente, tem aquela parte que está sendo debatida no Senado e também tem muitas novidades lá que nós estamos vendo, os senadores comentando o que foi decidido na Câmara, e não bastasse, essa segunda etapa também traz muitas modificações com relação aos tributos, Tiago. Nós tivemos, então, esse texto que foi aprovado na Câmara. Muda alguma coisa no Senado agora? Pode ter muitas alterações? Claro que vai se lapidando muito ali, mas o que a gente pode esperar? Acompanhando a discussão, né? Inclusive aquele chamado imposto do pecado seletivo, com relação à inclusão de alguns produtos e retirada de outros, né? Houve o comentário, inclusive, do próprio Senado, eu acompanhei, que não deveria estar incluindo o carro elétrico lá, naquela questão do imposto do pecado. Tem a questão importantíssima para o agronegócio, que é a questão das carnes, né? Sem falar ainda no debate sobre a cesta básica. Então, são muitos fatores que estão sendo discutidos no Senado, mas também na Câmara. Essa segunda etapa inclui o tema doações, né? Sobretudo os planos de previdência, né? Que os deputados passam a criar uma tributação sobre eles, né? Isso é preocupante, ou seja, atinge muitas camadas da sociedade e não tenha dúvida que vai atingir também o agronegócio, viu, Tiago? Não dúvida nenhuma, isso é o que teme todos os nossos produtores, né? E a gente volta àquele debate que a gente já tinha tido aqui no AgroMais antes, professor, que se você tributa ou onera mais os produtores, os alimentos ficam mais caros. Então, não dá muito para entrar naquela conta que não fecha de jeito nenhum, vamos reduzir a pobreza colocando alimento mais caro na mesa. É uma situação que tem que ser levada em consideração, sensibilizar também os senadores, né? Não tenha dúvida, porque a reforma tributária, ela é para simplificar. Se começa a complicar muito, já fica difícil. Sem considerar que ela só entra em vigor em 2026. Ou seja, o que está acontecendo hoje ainda não é atingido pela reforma tributária. E muitas questões estão sendo debatidas hoje, inclusive gerando reclamações no campo jurídico, né, que vai onerando o ambiente de negócio e se torna bastante difícil você empreender, sobretudo na área de agronegócio. Você tem algumas questões importantes, né, com relação à cesta básica também, em que há uma discussão muito grande sobre os produtos que integrarão essa cesta básica. Então, é muito detalhe e, não tenha dúvida, gera grandes preocupações, porque os interesses não só são interesses, muitas vezes, do governo e também da nação ou do povo. São interesses outros que ficam, de alguma forma, conseguindo algum tipo de vantagem em detrimento de outros, como você me mencionou. Se você baixa o tributo de um produto, você vai ter que aumentar de outro. Então, o equilíbrio é fundamental nessa fase de análise e de aprovação dos projetos. Viu, Tiago? É claro que nós vamos seguir acompanhando tudo de perto. Qualquer dúvida que pintar aqui, a gente recorre ao senhor de novo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Estou em pé, sem cair, deitado, sem dormir, pensando nessa reforma tributária. Um grande abraço, Tiago.